Então, eu tenho memórias dele falando sobre o filho da viúva de Naim. Só que eu me recordo que um dia o pastor chamou a atenção dele, porque disse assim, que Naim não era marido da mulher, que Naim era a cidade dela. Porque a Bíblia diz que era a viúva de Naim. E ele foi fazer uma pregação e ele arrumou uma presepeira com Naim, falando que Naim estava em depressão, porque quando ele morreu e deixou sua esposa, ele ficou deprimido porque havia perdido seus bens. Ele criou uma história tão grande em cima do nome de Naim, mas Naim não era marido da mulher, Naim era a cidade. Essa história nunca mais saiu da minha cabeça. Então eu fui estudá-la, e o que eu descobri mexeu com a minha história. Eu descobri que esse é um dos 3 textos do Novo Testamento onde Jesus Cristo pessoalmente interfere no fator chamado morte. O ministério terreno de Jesus, por 3 vezes, eu creio que ocorreram mais vezes, mas os evangelistas acharam por bem relatar apenas 3 histórias de ressurreição, onde a participação de Jesus ela é iminente. Existem outros fatos de ressurreição no Novo Testamento, como por exemplo, na morte de Jesus, diz a Bíblia, que as tumbas se abriram e o corpo de muitos santos foram vistos andando pela terra. Todavia, com a participação de Jesus, houveram apenas 3 ressurreições no seu ministério. Quantas ressurreições? Não ouvi direito? Quando houver o sermão, diga, por que você acha que houveram só 3? Por que não 4? Por que não 2? Por que 3? São essas perguntas que me vêm à mente quando eu estou estudando a Bíblia. Eu creio que é o Espírito Santo me indagando, me fazendo pensar, para criar essas mensagens que são lindas. E eu descobri então que Jesus ressuscita 3 pessoas durante o seu ministério terreno, para mostrar a nós que são os 3 pontos onde a morte ainda consegue roubar a paz e a alegria dos seres humanos. Existem 3 momentos chaves quando a morte bate a porta de uma casa, de uma família. Toda vez que uma pessoa morre, a primeira coisa que acontece é um velório. Logo após o velório temos um cortejo fúnebre, e após o cortejo fúnebre nós temos um enterro, então nós temos um velório, um cortejo fúnebre e um enterro. São os 3 momentos em que as pessoas e a família têm contato com aquele que está morto. E depois desses 3 passos, a pessoa é para todo sempre abandonada dentro de uma cova 7 palmos abaixo do chão. A morte sempre assustou o ser humano. Não existe homem ou mulher que não tema a morte. E mesmo aqueles que dizem eu não tenho medo da morte, acabam quando estão sozinhos pensando um pouquinho nela. A morte é um espírito ceifador que trabalha à disposição do grande Deus para provocar um equilíbrio na terra, porque se não houvesse mortes na terra, todos os recursos naturais que existem hoje já teriam terminado. Porque se desde que o mundo é mundo, os homens não tivessem morrido e vivessem aqui eternamente, não sobraria comida, nem água potável, possivelmente até oxigênio faltaria. A morte é um fator de equilíbrio. É claro que algumas mortes são trágicas demais, porque elas acontecem na nossa mente antes da hora. Quando morre uma criança, quando morre um adolescente, quando morre um chefe de família. Você já percebeu que quando vai uma pessoa mais idosa, o nosso coração tem mais facilidade de aceitar, porque é natural sabermos que a vida tem um princípio, tem um meio e tem um fim. Talvez a maior maldição que há sobre o homem é ele viver na terra pensando que viverá eternamente. Nenhum de nós ficará para semente aqui. O que é belo hoje, amanhã se transformará. Ninguém se estribe em cima da sua saúde, da sua beleza, da sua riqueza, porque tudo é passageiro. Um dos apóstolos, ao escrever o seu livro, disse que a vida ela é um vapor de fumaça, que agora existe e amanhã não existirá mais. Como a morte sempre assustou todos os seres humanos em todas as civilizações, vem o meu Cristo e bloqueia a ação da morte em 3 momentos muito interessantes da Bíblia. A primeira vez que Jesus bloqueia a morte, ele está no meio de uma multidão, ele é tocado por uma mulher que estava há 12 anos enferma, a mulher com fluxo de sangue. Quando ele é tocado por ela no meio da multidão, ele para, olha para o meio da multidão e grita: alguém aqui me tocou. Os discípulos tentam dizer a ele que é uma multidão que o oprime, e ele então vai
estava em mim. A mulher do fluxo de sangue então exposta. Quando este momento acontece, que a multidão para, do outro lado vem um homem desesperado correndo até Jesus e dizendo: se essa mulher está enferma há 12 anos, eu tenho uma filha de 12 anos. Só que a minha filha de 12 anos está morta na minha casa. Eu queria que o Senhor a visitasse agora. E então a Bíblia Sagrada diz que Jesus se dirige até a casa. Antes ele manda uma mensagem dizendo assim: a sua filha não está morta. E as pessoas começam a rir de Jesus, porque os que trouxeram a notícia para o pai dizem: a menina está morta sim. E aí vai o meu Cristo, vai até a casa de onde essa menina está, e Jesus lança uma palavra que até hoje é muito mal interpretada na língua portuguesa e acabou virando o nome de pessoas. Você lembra o nome que Jesus disse? Talita cumi. Tem mulheres que se chamam Talita, tem cantoras evangélicas que se chamam Talita. E Talita não é nome feminino no hebraico. Na verdade, é uma palavra muito mais forte. Quando Jesus diz Talita cumi, menina, levanta-te, ele está dizendo em hebraico: pelo poder do talite que eu estou usando, levanta-te e seja curado. Lembra que toda vez que Jesus andava, não sei se você já assistiu filmes, toda vez que ele ia orar, ou toda vez que ele entrava dentro do santuário, ele colocava um pano sobre a sua cabeça. Aquele pano chama-se talite. Embaixo dos pés do talite tem 613 cordinhas com nós dados. Cada uma deles representa uma lei que o judeu deve obedecer e recitá-la diariamente. Nenhum judeu entra diante da presença de Deus para orar sem estar usando o talite. Como o talite é o companheiro de oração, entende-se que há uma unção do grande Deus sobre o talite. Então quando Jesus entra na casa da menina, ele pega nas cordas do talite e estende a mão sobre ela e diz: pelo poder da unção e da oração que eu tenho, pelo poder do talite, menina, levanta-te e anda. E a menina salta ressuscitada. E o meu corpo já começa a se arrepiar aqui, porque a revelação que Jesus me dá é essa: não interessa a notícia que tiver, não importa se falaram para você que há um velório na sua casa de andamento, porque morreram os seus sonhos, porque morreu a sua família, porque morreu a porta do emprego, porque morreram os seus projetos, porque estão preparando já o caixão. Alguém já foi na frente, estão preparando lá no cemitério dos sonhos a cova onde sepultarão aquilo que você lutou pela vida toda. O meu Cristo me manda te dizer que nessa manhã ele vai entrar dentro da sua casa e ele vai bloquear esse velório maldito. Assim que o Senhor, pelo poder da unção da ressurreição, aquele que está dentro de um caixão não ficará lá dentro, porque meu Cristo, ele bloqueia esse ato da morte. Se alguém crê, solta um grito de glória a Deus. O velório fala do princípio da derrota. O Senhor está dizendo: fique tranquilo, todos os ares de ameaça que você vem sofrendo, todo o medo angustiante que vem entrando dentro do seu coração, essa semana foi uma semana infernal para você. Você não via o dia de terminar a sexta-feira e respirar o sábado e domingo, mas você está com medo da manhã, porque amanhã é segunda-feira. E você já disse à sua família: amanhã é um dia de decisão, porque amanhã é uma segunda-feira brava. O meu Deus me manda te dizer aqui: fique tranquilo, descanse em paz, porque o velório, ele vai ser extinto e terminado. E o que eu acho interessante é que no velório nem todo mundo sabe que houve morte, só as pessoas mais próximas sabem. Para que a morte seja propagada é preciso um cortejo fúnebre cortar a cidade. Então, se ainda não houve cortejo fúnebre, fique tranquilo, a maldição ficará só entre a sua família por enquanto. E nesta noite ou nesta manhã ainda, o Senhor vai limpar esta maldição e aquilo vai